Olá e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise daquela ministração incrível do pastor Plácido Tomás da Silva, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, em 22 de julho de 2025. Ele pegou duas coisas super comuns, o sal e a luz, e usou para virar de cabeça para baixo a nossa ideia do que é ter um impacto no mundo. Parece simples, né? Mas você vai ver que a profundidade disso aqui é impressionante. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que o sal já foi tão valioso, quase como dinheiro. Depois, o que significa de verdade ser o sal da terra. Vamos ver uma história sobre curar águas amargas e aí a gente pula para a metáfora da luz, para no final juntar tudo e ver qual é a missão do crente hoje. Vamos nessa? Então, para começar, vamos pensar numa coisa que, todo mundo tem em casa, o sal. Hoje em dia custa quase nada, né? Mas como o pastor lembrou a gente, teve uma época em que o sal era uma coisa absurdamente valiosa. E entender esse valor é o segredo para destravar a primeira metáfora. E olha que conexão genial que o pastor faz. A nossa palavra salário vem direto do latim salarium. Sabe o que era isso? Era literalmente a grana que os soldados romanos recebiam para poder comprar sal. Isso já muda totalmente a nossa perspectiva sobre o valor desse temperinho, não é mesmo? E com essa ideia na cabeça, a frase "vós sois o sal da terra" ganha um peso completamente diferente. Jesus não estava falando de um simples tempero. Ele estava, na verdade, dando a seus seguidores um status de algo com um valor e uma utilidade imensos para o mundo. Mas o valor do sal vai muito além do dinheiro. E a ministração explora 4 funções que são chave. O crente, assim como o sal, precisa dar sabor a um mundo que pode ser sem graça. Precisa preservar, proteger contra a corrupção, carregar um valor em si mesmo e um ponto super importante que a gente já vai ver, agir como um agente de cura. Só que tem um aviso muito sério aqui. O sal só tem valor se ele for salgado. Parece óbvio, né? Mas um sal insípido, um sal que perdeu o que faz dele ser sal, se torna completamente inútil. A aplicação que o pastor faz é direta. Um crente que não faz diferença, que não salga o ambiente, simplesmente perdeu seu propósito. E essa ideia de curar não é só uma figura de linguagem. A ministração traz uma história muito forte lá do Antigo Testamento com o profeta Eliseu, para mostrar o sal em ação de um jeito bem literal. Imagina o cenário em Jericó. A água era ruim, a terra não produzia nada, a vida estava estagnada. E qual a solução de Eliseu? Uma coisa incrivelmente simples. Ele pega um prato com sal, vai na fonte do problema e purifica as águas. Ele transforma a maldição em bênção e traz a vida de volta para a cidade. E é aqui que essa história antiga se conecta diretamente com a nossa missão hoje. O pastor faz um paralelo muito claro. Do mesmo jeito que Eliseu usou o sal para curar as águas de Jericó, os crentes são chamados a usar o sal da sua fé para trazer cura e esperança para um mundo que muitas vezes é bem amargo. Agora vamos para a segunda metáfora, que é o complemento perfeito da primeira. Vós sois a luz do mundo. E aqui a dinâmica muda. Se o sal age de forma mais sutil, por dentro, a luz tem um propósito que não dá para esconder. Ela foi feita para ser vista. Para a gente sentir o impacto dessa frase, o pastor nos desafia a esquecer o interruptor de luz na parede por um instante. Naquela época, a luz vinha de candeias e lamparinas, que muitas vezes faziam mais fumaça do que iluminavam. Cada pequena chama era um recurso precioso, difícil de conseguir e de manter. Então, a lógica de Jesus fica óbvia, né? Por que raios alguém gastaria tempo e recurso para acender uma luz, que era tão valiosa, só para depois esconder? O lugar da luz é no alto, onde ela pode fazer o que foi criada para fazer, iluminar tudo e todos ao redor. E o poder dessa luz fica muito claro num testemunho que o pastor compartilhou. A grande sacada aqui é que a luz não é o que você fala, mas como você vive. É a sua integridade, a sua fidelidade no dia a dia que se torna uma luz tão forte que as pessoas ao redor, como esse chefe, não conseguem ignorar. Certo? Então a gente viu o sal, que age por dentro, e a luz, que brilha para fora. Mas como é que a gente junta essas duas coisas numa missão prática para os dias de hoje? É exatamente assim que a ministração amarra tudo no final. No fim das contas, a missão é dupla. Ser sal é o trabalho de bastidor.
É preservar, dar sentido, influenciar por dentro. Ser luz é o resultado disso que todo mundo vê: as boas obras, o caráter. E o objetivo final de tudo isso, como o pastor ressalta, não é ganhar aplausos para si, mas que essas ações façam as pessoas olharem para algo muito maior. E é com essa pergunta que a gente termina. Uma pergunta que ecoa o desafio da ministração. No mundo que muitas vezes parece estar em densas trevas, como é que a gente pode ser de um jeito autêntico e que realmente funcione, tanto sal quanto luz, no nosso dia a dia? E aí, essa análise te ajudou a refletir? Se sim, considere se inscrever aqui no canal e deixar aquele gostei pra gente. Isso ajuda demais e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos assim. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na nossa próxima análise.